Yes. Acender você, Luxo? Yeah, pode ser, facilitar, yeah, thanks. Você quer dizer com um senhor que acho que é Monteiro palestrante? Que? Monteiro palestrante. Monteiro. E a malta começar a... Malta já estou mensagem. Yeah. Pessoal, entra. Yes, pessoal, boa tarde. Tem que começar na hora, que é para poder despachar. É um assunto muito importante. Ele tem que falar. Nunca avisar nenhum por anúncio, porque nunca tem estado de saúde grande coisa. Resolver fazer isso de manhã, hoje de manhã, depois de 10 horas, resolver pensar, sentar, dizer, não estava também a fazer esse live. Embora saúde está um bocadinho lixado, mas também fazer, pedir para os outros preparar, bem preparado, para estar muito atento e prestar atenção no que o tio também falar. Há umas semanas atrás, em que divulgar escrever um comentário de falar sobre a rua Poço dos Negros e da festa Dia de Todos os Santos, de 1 de novembro. Acabar por falar, no final, referir sobre aquela rua na Portugal, que este chama Poço dos Negros, de São Bento. Não conhecer bem, não estive lá, que até porque chegar a fazer uma pergunta,
naquela altura nunca tinha conhecimento como tem hoje, mas depois, como bate a desenvolver, saber que estava a faltar uma última coisa até que agora foi revelado essa grande verdade, potencialmente para nós. As ruas Poço dos Negros, nós tudo que saber o quê? Que é um poço dos negros, então é porque este toca lá, ou este interrompe lá, qualquer coisa é fazer. Mas não tenta bem andar para essa história, para não bem, para o princípio dele, para não poder bem compreender essa história. Portugal foi um país, ou é um país, que leva nós para a escravatura. Mas nós não temos tanto interesse na procurar Portugal, não estamos a discutir Portugal, não estou a futebol, não estou a jogos, tem professores, tem intelectuais, políticos, polícias, tudo, de sentar, de olhar na frente de uma televisão, ou na rádio, tu via um rádio, ou moda professor. No outro dia há conversas, há diálogos, há confrontações, há discussões, há tudo isso. Mas nós nunca não entendemos porquê, nem de onde é que isso está bem. E está claro para que nós, intelectuais, temos uma educação bem preparada, bem manipulada, que és próprio que saber dessa realidade. Porque é que este de tal maneira que este é tão interiorado e mentalizado, da forma que este prejudica um próprio irmão, tudo para mal uma coisa do futebol, ou umas equipas, o que este que te conhecer, nem é que sigla, nem é que nome, nem nada. A história começa-se assim. Nós, é colônia, não foi colônia. Não tem um problema com Portugal. Portugal é um país que é na altura em que a Península Ibérica era ocupada e governada pelos mouros, tá bem? Eram governados pelos mouros, cartagineses, visigodos, ali para lá da área norte, onde se encontra a cidade do Porto, que acabou por aparecer um cidadão este que era muito divergente, por nome de Vimara Pérez. Este cidadão acaba por arranjar uma revolta com uma revolução que culmina com as primeiras conquistas, logo de seguida, na zona onde se residia. Senhor Vimara Pérez, local mais tarde chamada de Guimarães, para destacar o grande castelo construído pela Condessa Momadona, neta do conde Vimara Pérez. Nesta altura foi fundado o Reino das Astúrias, mais tarde dividido pelos reinos de Leão, Castela e Portugal, nome ascendente aos portos marítimos de Cala, hoje Vila Nova de Gaia, resultando Portugal, que com o desenvolver do tempo veio a chamar Portugal. Está bem? Esse é que é o começo da história de Portugal. Esse homem, nessa revolta, fazendo essa revolução, criando um país bem com raiva, com tanto ódio, que é o que não tem, que nós sofremos. Ódio, inveja, ciúmes, rancor, maldades demoníacas que não tem, que não foi instituído na nossa educação.
Este homem, carregado de tudo isso, ele resolveu, então, depois de bem criar os impérios como eles criar, derivado o ódio que eles tinham, que eles progredir, que eles acabar por bem voltar contra o povo africano para fazer até onde é que ele vai, até onde é que ele está hoje. Isso não foi à toa. Isso é um plano divino que ele fazer. Ele fazer pela sua altura própria para ele responder. Bom, nós todos, ouvi falar, nós todos cristãos, nós todos criar, não vamos para a escola, não vamos te informar, mas nunca não soube a realidade disso. Até que ponto que já foi abençoado por um bem entender isso. Quando um entender tudo isso, muita parar, muita pensar, para um poder entrar na mente divina, para um limpar a pessoa, para um entender quem que me é, o que me está a fazer, que me conta e para onde. Não tem que limpar hoje minha corpo. Tem que limpar hoje minha mente. Me é vítima de ódio do povo cabo-verdiano, principalmente na ilha de São Vicente, neste arquipélago. Por quê? Aprender tchau coisa. Bem para Cabo Verde, tchau informação. Dizer tchau coisa, foi tratado por doido, foi marginalizado, foi caluniado. Mas nunca desisti de fazer meu trabalho. Por falar nisso, estive a pagar culpa agora mesmo, que o pessoal tem interessado na procurar saber sobre o problema daqueles descobrimentos arqueológicos. Aquilo é interessante, mas numa outra altura também falamos sobre isso, sobre a arqueologia e os encontros dos machos de Cabo Verde. Esse homem, como te dizer, criando este império com todo esse ódio, quando és Ochá, és Oiá, em toda aquela parte, em toda a Europa, castelos, academias, universidades, de tanta alta qualidade, de tanta alta arqueologia ou arquitetura, eis que consegui aguentar aquilo dá uma revolta, um ódio tremendamente, quis resolver vingar aquilo do que eles tinham encontrado. Eles que aceitar aquilo, porque eles que aceitar que um negro ou negros é que tinha feito eles, e levado eles, e educado eles, e ensinado eles, mostrado eles na patamar que não mostraste. Essa rua Poço dos Negros de ficar na São Bento. É modo de dizer, nós, Poço dos Negros, é um poço onde é que vou captar pessoas, que vou enterrar pessoas, ou vou ter ossadas, vou ter lá, ele está lá. Vou achar no Poço dos Negros, ele estava a ficar camuflado, silencioso, ninguém quer saber de nada, ninguém quer ouvir falar de história, ninguém, então, isso de ficar lá, de cair no silêncio, vou ficar calado, forever. Ali é que não te enganar, é nesse ponto ali é que não te enganar. É que nós não te enganar, não te esquecer que Deus te está a toiar. E Ele, o que Ele olhar, Ele te registrar. Ele que te esquecer. Chega a uma altura, Ele te vem dizer a verdade. Ou que acredita ou não, isso é pura realidade. Não te de viver atual factos históricos. Nunca saber nem a maneira como te explicar aos outros, maneira como te sentir, para o que já é em volta de nosso arquipélago. Nunca saber.
Por isso, resolver fazer essa live para explicar-vos algo. Para vos poder saber verdade do que é que está a passar. Depois de Espanha nós, eles juntam a nós, eles bem para nós num poço vivo. Vou saber desse poço dos negros na Portugal, corpos enterrados, quer dizer, corpos mortos. Mas nós, com o tempo, espanhóis bem para nós na poço vivo. Qual é o poço vivo em que está nós? A escravatura. Eles levam nós para a escravatura, um inferno de um poço. Leva nós vida para aquilo. Mas tudo isso é um teste que não tinha passar. Tudo isto tem um valor inigualável, inconcebível. Bom, nem mim, nenhum de nós de poder pagar essa verdade, o preço dessa verdade. Mas ele é uma realidade. Tito a dizer isso para levar os outros a entender porque não ter na mesma afinação. Depois de não passar de ganhar certa liberdade, moda nós na Cabo Verde não ganha a independência. Não tem 46 anos de independência, governado por um partido. Esse partido, parece alguns divergentes dele, que formam um movimento. Nota-te mais. PAICV e MPD. Resolver mudar que este sigla de nome nota-te mais. O PAICV, que é o Partido Africano dos Ignorantes de Cabo Verde, e o MPD, o Movimento para o Diabo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Esses próprios partidos têm vindo de vender povo, de torturar povo, de massacrar povo, de matar povo, para interesse de seus bem-estar e meia dúzia deles. É o que é que não te dói. A tal ponto que está que eles resolver querer entregar-nos no poço da escravatura outra vez. Não acabar tive eleição. Não tive 7 linhas presidenciais, 7 membros. Esse 7 é um sinal supremo. Não presta atenção para a modo capital em 2 membros. O Sr. Carlos Veiga e o Sr. José Maria Neves. Nunca presta atenção em nenhum daqueles outros candidatos. Nem nunca fazer caso deste. Então, isso deu uma burla que a mim pensar até que o MPD estava também a ganhar, mas ele que ganhar, o Carlos Veiga. Quem ganhar foi José Maria Neves. Mas ele ganhar porque eles dão um grande erro dentro da MPD. Aquela junção com o senhor António Monteiro da Alcide. Fazer povo descontentado daquele movimento, eles optaram para o lado esquerdo, apoiando o senhor José Maria Neves, que tinha aquele grande apoio. Aliás, isso para mim não é novidade, porque quem quer saber como alguém já procuraram, para dizer de maneira é como tinha previsto isso. Um moial, tinha oi. Naquele último encontro
da União Europeia e Africana, quando aquele presidente da União Europeia, no encerramento, aquele cumprimento que ele vai fazer no Sr. José Maria Neves, quando ele dá aquele abraço, ele dá aquele beijo na testa, ele faz, dá-lhe um abraço, ele dá-lhe um aperto de mão, ele faz estar. Um olhar como aquele era um sinal que ele estava a dizer: vai, vou descansar, vou preparar, que depois não também apoiou em massa. Assim eles fazer. Nos últimos anos, que começo de 2000, na 2001 foi entregue aquele pacote de Millennium Challenging Account. Então o Sr. José Maria Neves, como primeiro-ministro, começou a desenvolver aquele plano da Liga Maçônica dentro de 2030. Eles já começaram. Todo esse alinhamento tem vindo para frente e a construção daquele Sodoma e Gomorra. Em 2015 deu-se provas de tudo aquilo. Em 2005 havia confirmação de Sodoma e Gomorra. Em 2015 houve concretização em como a educação caiu. E acho que te levanta mais, acho que te pode tentar, este misturar, este inventar, mas que te pode, acho que tem saída aqui. Então, este tem vindo a fazer um protocolo de servir uma certa ordem de alguém escondido atrás de um véu de massacrar o povo nessa situação que ele está. Hoje, não está nessa situação. Um país que tem saúde, com uma grande diferença, uma grande debilidade, o país tem que ir, acho que começar a fazer esse trabalho. O senhor José Maria Neves acabou de ganhar a eleição, ainda ele que toma lugar do antigo presidente. Mas já teve na CDAO, para lá para a CDAO, para dar recorde, que eles mandam para dar e para fazer, mas que eles irmão lá de lá. Gosto de dia, vi ali na São Vicente, lá na Academia J. Monte, no Monte Sossego, uma apresentação do presidente da Câmara, Sr. José Augusto Neves, e um colega seu, Sr. Titota, numa apresentação de desenvolvimento de São Vicente, um olhar de dentro para fora. O importante disso é que eles apresentam um grande gráfico, apresentaram tudo o que eles apresentaram. Eles falam tudo, a conversa falou, bem manipulado, bem organizado, bem preparado. Mas eles falam num desenvolvimento para São Vicente 2035-2050. 2021 para 2030, que falta a nós 9 anos. E que outono que não tem para frente para chegar a 35, eles que falam nada sobre esse assunto. E ainda este continuar nesse trabalho. O país em crise, o país em decadência, o país numa miséria grande e incrível, que que eu vi, mesmo dia 3 de novembro, um jurista falar na rádio e televisão, depois de Tónia Pontraça falar, ela
devo-te dizer, Cabo Verde, desde que ele tomou a independência, já com 3 anos depois, mostrar sinal de fome. Ninguém, nenhum político nunca preocupar com problemas de Cabo Verde. Eles preocupar com seja bem-estar, seja posição social, país, seja amigo e seja família. Ali 46 anos depois da independência, só é onde é que nós está e maneira que nós está. E no problema que não está, a situação, maneira que não está, quem é que não tinha bem tomado? Note num país onde, por exemplo, moda Melina, São Vicente, isto a dizer que já mais de 80% do pessoal já vacinado. Eis, que te dizer nada, eis querer que eu vou vacinar. Está doido para fazer vacinar. Este criar festa, criar movimento, criar paródia, criar tudo enquanto eu vou poder vacinar. Este saber, eu vou gostar de tudo isso, vou ter que vacinar. Só para te chamar a atenção de uma coisa, nós nunca estou a culpa mais castigo. Ou nunca te querer aceitar, mas às vezes nossa história penalizou dentro dele. Nossos políticos, de tudo sobre penalização. Nós intelectuais, para quem dizer? Intelectuais de Cabo Verde é que roubar tapeçarias de honra, de valor, arqueológicas e tudo, desse arquipélago, que enriqueceu e meia dúzia deles. Principalmente durante o governo do MPD. Este é que leva a nós para a situação caótica. Na 1999, bem para Cabo Verde. O pior problema que enfrentar, não que entender, mas com o tempo não vai entender. Chegar ali na Cabo Verde, falar para cura sobre a SIDA. Yes, não tinha líquido que era para tratar SIDA na Sede Nation. Teve uma entrevista próprio dia 31 de dezembro com o Sr. José Leite na Rádio Nacional, dizer claro. Mas tudo gente fica espantado, admirado, depois com a grande propaganda que eles começaram. Mais tarde, bem chegar à conclusão, com bem entender e bem olhar, em como que podia falar sobre cura de SIDA na Cabo Verde. Isso estava a fazer com que escortar certas possibilidades, certos volumes de capital que estava a te beneficiar muitos mesmos dentro da política. Então convinha era eles mandar usar camisinha e não curar SIDA. Assim o povo continuou a morrer. Como se a pandemia continuou, ainda hoje se fala nele. Mas isto que te dizer, gente, caras, como tem remédio? Tem remédio. Se vou pensar, vou ter SIDA, vou ter merda. Isto enganou, hoje te enganou. Porque este dá o remédio. Este dá o remédio, este dizer, mesmo o remédio para bater aquela mobile, para bater viver daqui mais uns anos, para poder ficar com aquilo na mente, que uma boa tem que SIDA, boca toda chabou. É mentira. É mentira. É mentira. A cura e a SIDA já não é um problema hoje que ele era. Não.
hoje não tem outros problemas que este problema que está a criar nós. Eles resolver vacinar todo mundo. No princípio da vacinação, teve problema na Cabo Verde, porque começaram a falar meio contra isso. Mas, Sr. José Maria Neves usa na educação professores para influenciar pais de alunos e alunos que era para tomar vacina, porque a vacina era muito bom. Durante essas campanhas de fazer isso, no final, a Ministra da Saúde garantiu que tinha tido um grande sucesso com aquilo. Sim, tinha tido um grande sucesso. Sucesso porque ele estava debaixo a saber grande finança de recompensa o Sr. Bill Gates e sua comitiva. Big Pharma, Anthony Fauci, tudo isso. Professores que depois daquilo foram beneficiados. Por isso, aquele José Maria Neves estava a dar apoio, que tinha muita paródia, muito esbanjamento, muitos na festa, muitas enchentes e corridas atrás de carro, que hoje professores que podem dar aula se que tomar vacina. Espiar uma grande confusão que isso está. Professores foi obrigado a tomar vacina. Mas essa vacina tem sim, vacina está solta, a vacina tem um problema, não te ouvi dizer, não estou a gente lá fora, está manifestar, protocolo, tudo. Mas nem como está a tomar aquela gaita, nunca está a tomar aquilo, nunca pode tomar aquilo, mas aquilo. Mas se nunca tomar aquilo, não te perder trabalho e vem. Quer dizer, vou evitar de uma própria situação que vou participar para criar. Os outros que querem ouvir as verdades. Os outros a ficar com raiva, cheio de ódio. Mas os outros têm que ouvir as verdades. Porque as verdades é que ti também fazer uma coisa e ti também resolver a fazer limpeza desse lugar. És que falar nada naquele fórum. Mas acho que começar a apresentar um grande trabalho. Isso quer dizer que este esperar uma grande queda no teu olhar. Quando és começar a sentir na pele aqueles efeitos das vacinas, que começar a manifestar claro que és que poder esconder, modas tem vindo de esconder, pessoal te bem enfrentar, pessoal te bem desorientar, não querer olhar o que nós políticos e governantes têm bem fazer, ou desculpa que este bem dá. Não está ali. Te pedi Deus para dar-me saúde, que é para acompanhar isso como é. Mas se nunca for permitido isso, não te ficar contente. Mesmo que tem problema a morrer. A morte é um grande prémio. Quando vou entender a morte, vou te olhar como a morte é um grande prémio. Yes, a morte é um grande prémio. E é um prémio que Deus está a dar se servendo com uma grande utilidade. Deus que está a preparar um homem para ele fazer ficar parvo. Vou pensar como Deus preparar Jesus Cristo. Ele já crucificar ele, torturar ele, modas de mostrar nós, modas de dizer nós essa mentirada toda. Epá, aquele é um Deus parvo, aquele é um Deus palhaço. Pá. Isso é criar nessas cabeças para enganar nós.
mas Deus que permite isso. Não. Jesus Cristo, crucificá-lo, pregar na cruz, pôr na cruz. Ah, mano, mentira, mentira. Que besouro zanga a mim. Besouro procurar saber verdade. Isso está tudo na bancada para quem quer olhar, para quem quer saber e para quem quer ouvir. Por isso, que ninguém fica com raiva de mim, pá. Um tita dá um recorde. Como foi permitido a bênção divina permitiu entender isso, que por poder dar recorde. Espiar. 40 anos depois de fazer essa pergunta na Portugal sobre, não estava gostando de saber qual é o nome e a origem do Poço dos Negros. 40 anos atrás, na Portugal, em 1981, estava a trabalhar na Pressix, Serviços de Precisão, lá na Camarate. Tinha poucos dias que o primeiro-ministro Sá Carneiro tinha caído daquela avioneta lá na Camarate. E dois amigos de meu contemporâneo, tudo este na América, também baué. Não estava a trabalhar na fundição. Não tinha entrado no turno de 7h30, 3h30. Quando me fazesse pergunta, lhe volta de meio-dia. Nunca mais. Mas não sabia que Deus estava também mostrando e revelando a realidade desse Poço dos Negros. Sim. Nessa hora, não tem Poço dos Negros ali na Cabo Verde. Na Pilourinho, lá na Cidade Velha, na Pilourinho, em 2011, desejo, besouro prestar atenção, besouro respeitar ali da história do homem original e sejam passados, porque qualquer dia besouro tita bem olhar qual é a força mental que não tem. Um mês e tal depois de desejo assim, lá na Pilourinho passa um vento que arranca árvores daquela plataforma, que enjoia ossos lá dentro, e resolver tapar aquilo de correr o mais rápido possível, arranjar aquilo e pôr lá em silêncio. Verdade inacreditável. Nós, povo que crê, para não saber das coisas, para salvaguardar lazeres e prazeres coloniais de slave master. Os nossos novos escravos, de respeitar os nossos novos patrões, de levar nós para uma nova forma de escravatura. Isso também dá um grande balanço. Só isso queria bem dizer aos outros. Podia, mas tenta maneira de fazer live um bocadinho curto para o pessoal poder prestar atenção, para o pessoal poder olhar, para compreender. Depois, se quiser fazer-me alguma pergunta, os outros fazem nas minhas páginas, como Tita bem debruçar sobre isso, nas minhas páginas, tanto no Facebook como no Instagram, te explico aquilo como puder. Senão, derivado da situação de saúde como está, como Tita sentir depressionado, que tem a dizer aos outros como está a fazer live todo dia. Mas, é uma pessoa como está a pensar de um momento por outro. Quer dizer, basta Deus dá-me aquela energia, aquele tipo ramo, que você te dizer, bem, não está bem. Basta dizer, bom, está bem. Porque quando um bem, não saber que ele vai para trás de mim. Foi precisamente
o que convém fazer. Convém trazer os outros essa mensagem, a pessoa vai analisar, a pessoa vai pensar nele, para a pessoa poder olhar nos líderes, nos políticos, onde é que esses caminham, onde é que este está bem. Para a pessoa poder criar uma plataforma de maneira de sobrevivência no meio de tudo esse caos que este nós metido, está bem? Ok, pá, muito obrigado, pá, e boa continuação. Até a próxima, se Deus quiser, tá? Boa tarde.